O seu melhor ainda está por vir. Viva por inteiro. Ame por completo. Lidere com coragem. De Brian Houston, fundador e pastor da igreja Hillsong. Viva, ame, lidere. Um produto com a qualidade CPAD. Subsídios. Lições Bíblicas Jovens. Lição 10. Quando a divisão se instala na família. Saúdo a todos com a paz do Senhor. Queridos, queridas, vamos tratar da lição número 10. Quando a divisão se instala na família. Na lição de número 9, o assunto foi conflitos familiares. Agora, na verdade, vamos falar de um grau a mais desses conflitos, que é quando a divisão se instala. Não se trata apenas de entreveros, não se trata apenas de rivalidades, de ciúmes, não. Se trata de divisão. Pai para um lado, mãe para o outro, cosmovisões distintas entre os filhos, planos de futuro sobre a vida completamente díspares entre os integrantes da família, são sintomas de quando a divisão se instala na família. Isso é dramático, porque a família é o lugar de crescimento, família é lugar de bênção. Família é lugar de salvação. Família é lugar onde nós nos identificamos enquanto ser humano. Família é o lugar onde nós nos realizamos enquanto ser humano. E quando a divisão se instala na família, a situação se torna bastante complicada. E foi isso que aconteceu na família do grande homem de Deus, Isaac. Nós não estamos falando de qualquer pessoa, estamos falando de um dos expoentes da fé da Bíblia. Um homem que foi citado no Antigo Testamento, no Novo Testamento, por exemplo, ele é citado como um herói da fé em Hebreus capítulo 11, mas a família dele sofreu uma terrível divisão. Caro professor, estimado superintendente de escola dominical, veja o risco que todos nós, as nossas famílias estão correndo de algum dia a divisão se instalar de maneira definitiva. E os seus alunos, os nossos alunos, precisam ser advertidos, precisam estar atentos para não permitirem que a divisão se instale também na sua família. A família do grande homem de Deus Isaac sofreu bastante por causa da divisão. E nós temos que estar atentos para não passar pelo mesmo processo. Eu acho interessante, caro professor, toda aula você traga para os alunos, mostre aos alunos a agenda de leituras bíblicas semanais que está na lição, porque isso vai enturmar os alunos com a lição e fazer com que os alunos leiam também a lição. Se você ler a cada aula e fizer um pequeno comentário, vai ser interessante, muito interessante. Esse recurso didático é um recurso rico para ajudar na contextualização da lição. Portanto, vamos à agenda. Na segunda-feira, a sugestão é Gênesis capítulo 25, que mostra que a família de Isaac estava dividida desde as entranhas. Já brigavam os filhos de Isaac no ventre de Rebeca. Na terça, já começa um problema de forma mais assintosa. Pais com filhos prediletos. Gênesis 25 e 28. Como isso é forte.
pais com filhos prediletos. Nós vamos falar mais adiante sobre isso. Na quarta, Gênesis 25, também no capítulo 25, irmãos sem solidariedade. São os ingredientes que fazem com que uma divisão se instale no meio de uma família que serve a Deus. Sem solidariedade entre os irmãos. Na quinta, noras que são amargura. Na sexta, cônjuge que engana. Cônjuge que não é leal. E no sábado, irmãos que contendem. O texto do dia, também em Gênesis 25 e versículo 28, diz assim: e amava Isaque a Esaú, porque a caça era do seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Que coisa grave, queridos irmãos. Mas vamos adiante. A síntese da lição diz assim: a divisão na família traz danos para todos. E somente Deus pode restaurar os elos de carinho e lealdade danificados. Somente Deus. Parece que quanto maior o elo, quanto mais densa a relação, quando ela se rompe, maior dificuldade há para o reatamento. E é isso que a gente vai ver aqui nessa história, nesta lição. Eu sugiro a você, querido professor, que leia o capítulo 10 do livro que subsidia a lição. Ele trará elementos robustecedores daquilo que nós estamos falando. Será uma ajuda importante dentro da ministração. Nós temos alguns objetivos e esses objetivos estão dentro dos tópicos. São 3 tópicos, 3 objetivos. O tópico de número 1 fala sobre uma família abençoada. Realmente a família de Isaque, uma família abençoada. E o que é que nós vamos tratar com isso? Considerar que a família de Isaque era uma bênção, o que não impediu que tivesse problemas sérios. E aí nós vamos falar primeiro sobre a pré-história da família de Isaque, falar como Isaque nasceu. Isaque é filho de Abraão, filho da promessa. Isaque, um herdeiro da fé. Isaque, um rapaz obediente, que casa-se no centro da vontade de Deus, vai orar enquanto Eliezer, o Damasceno, vai procurar sua esposa. Isaque está orando. Então, Isaque é um homem que tem tudo para ter uma família abençoada, feliz e unida. E quando Isaque se casa, há uma história que se repete, que a mãe de Isaque era estéril e a mulher de Isaque, Rebeca, também era estéril. Mas o que Isaque faz? Isaque não repete o erro dos seus pais, eles não procuram um atalho para cumprir a vontade de Deus. Ele faz uma campanha de oração de 20 anos. 20 anos de oração. E quando termina o período de 20 anos, Deus abençoa e Rebeca deixa de ser infértil e nasce Jacó e Esaú, que são meninos que são completamente diferentes, gêmeos bivitelinos, não apenas na aparência, mas no aspecto emocional, no aspecto psicológico, no aspecto espiritual. Com o tempo, quando eles foram crescendo, as cosmovisões de ambos eram distintas, os projetos distintos. Vamos então agora aos problemas. Quais foram os problemas que daí derivaram? E aí é o tópico número 2, onde nós vamos analisar criticamente de que forma a divisão se instalou na família de Isaque. Por que foi que a divisão se instalou? Caro professor, no momento em que você trouxer essa história a lume à sua classe, no momento em que você explanar essa história, certamente os seus alunos vão começar a se lembrar dos problemas que eles enfrentaram na família, dos traumas, dos dramas familiares, porque essa história também é a história de todos nós. Primeiro ponto do segundo tópico: pais com preferências filiais.
Às vezes, são coisas sutis, outras vezes não. No caso da família de Isaac e Rebeca, não foi nada de sutil. Era uma divisão muito clara, muito densa. Talvez no meio dos seus alunos não haja ainda essa divisão, mas é importante, meu caro professor, você adverti-los, porque os alunos precisam estar de olhos bem abertos para que a divisão também não aconteça nas suas casas. Tópico 2. Filhos com cosmovisões distintas. É importante que os irmãos pensem juntos, sonhem juntos, planejem juntos, principalmente em Deus. Jacó era um homem crente. Ele é até arrolado em Hebreus capítulo 11 como herói da fé. Mas Esaú era profano. A Bíblia diz que ele era profano. Então, queridos, quando existe cosmovisões distintas, só Deus para resolver esse problema. Jacó foi um homem que agradou a Deus. Esaú não agradou a Deus. Os conflitos familiares existiram desde sempre, porém chegou o momento que isso tudo eclodiu e a divisão foi inevitável. Houve o rompimento familiar. Aquilo que começou como uma fagulha, e é isso que eu acho muito importante você dizer para os seus alunos. A divisão, ela não acontece do dia para a noite, começa como uma fagulha. Talvez o grande homem de Deus, Isaac, e a mulher de Deus, Rebeca, tenham se acomodado com a situação, acharam que não ia dar muito problema, seria uma rivalidade normal. Nunca há rivalidade normal. É bom resolver logo a questão. Depois se tornou incontornável e incontrolável aquela rebelião e aquela divisão. E agora vamos ao fim da história. Tópico 3, objetivo 3. Glorificar a Deus pelo final feliz da família de Isaac, onde a humildade e o perdão prevaleceram. Que coisa linda! A humildade e o perdão prevaleceram. Logo depois da divisão, os seus alunos precisam saber de uma coisa muito importante. Um dos irmãos teve que fugir. A divisão foi tão profunda, tão veemente, tão forte, que Jacó teve que fugir. Mas fugir nunca é a melhor saída. Jacó foge, mas quando chegou o tempo de Deus, Deus diz a Jacó: volte para se reencontrar, volte para curar as feridas do passado. Porque deixe eu dizer uma coisa, é que nunca Jacó seria feliz se ele não tivesse voltado para curar as feridas do passado. E eu acho, querido professor, que é importante você dizer isso aos seus alunos, que essa volta, esse retorno para curar as feridas é indispensável. Vejam que Abraão saiu da sua terra, da sua parentela, e Deus nunca mandou voltar para lá. E por que não mandou voltar? Porque Abraão não deixou um rastro de sofrimento, mas Jacó deixou. A mesma coisa que aconteceu com o filho pródigo. O filho pródigo nunca seria feliz se não tivesse voltado à casa do pai e tivesse se arrependido e se humilhado. Então é importante haver esse retorno e talvez no meio dos seus alunos haja alguém que precise voltar. Talvez não geograficamente, mas emocionalmente, voltar ao regaço da sua casa, ao aconchego dos braços da sua mãe e do seu pai, ao abraço fraterno do seu irmão. Seja um instrumento de Deus. Talvez haja famílias que precisem de reconciliação e de reencontro. E aí o reencontro marca o perdão familiar. Veja, passaram-se muitos anos e a mágoa do coração de Esaú ainda parece que estava palpitando. Mas Jacó buscou a Deus. Jacó se humilhou, foi lá no Jaboque, orou, passou a noite em vigília e Deus trouxe uma grande vitória, porque houve humilhação, Jacó se humilhou e Esaú soube perdoar. A Bíblia diz: nota o homem sincero e considera o que é reto, porque o futuro desse homem será de paz. Só Deus cura os traumas familiares. Os descendentes de Isaac, eles experimentaram
o reencontro, experimentar a reconciliação. E talvez, querido professor, no meio dos seus alunos haja alguém ou mais de uma pessoa que precise reconciliar. Seja instrumento de Deus. Que Deus te abençoe e te dê uma aula muito próspera e muito abençoada em nome de Jesus. CPAD, a editora da Escola Dominical.